Da última vez que eu fui ministrar, eu falei sobre Jó. Jó, todo mundo sabe a história de Jó. Jó foi um homem íntegro e justo, que temia o Senhor e era próspero. E tudo de repente foi saindo da vida dele. Coisa por coisa, de uma vez. Ele não ficou sabendo 3 meses depois. Foi de uma vez, tudo veio o impacto sobre a vida dele. De repente, Jó, ao invés de julgar a situação, ao invés de se prostrar, ao invés de blasfemar contra o Senhor, Jó virou e falou assim: não, eu não vou me virar contra Deus, porque Ele continua sendo Deus apesar da minha situação. Mas o que eu quero falar não é sobre essa parte da história, é sobre a segunda. Porque muitas pessoas acham que Jó não murmurou. Muitas pessoas acreditam que Jó é um exemplo de superação, e é mesmo, glória a Deus. Mas não murmurou. Jó murmurou. Jó sofreu e Jó reclamou contra a vida dele. A única coisa que Jó não fez foi culpar a Deus do sofrimento dele. Mas Jó murmurou. Jó questionou Deus. Jó questionou inclusive a soberania do Senhor. Não sabendo que Deus continuava sendo Deus. Mas ele não entendia por que aquela situação acontecia na vida dele. E a gente vê no capítulo 3 que Jó chega a amaldiçoar o dia da própria vida. Jó vira e diz assim: seja aquela noite estéril e nela não se ouçam brados de alegria. Nós estamos falando aqui sobre sorrir diante do futuro. Jó não conseguiu sorrir nem diante do passado. Jó simplesmente começou a questionar Deus sobre por que aquilo acontecia na vida dele, chegando ao ponto de amaldiçoar a própria vida e o dia do nascimento. Chegou a dizer: por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Por que não houve joelhos para me receberem, seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. Por que não me sepultaram como uma criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Jó questionou e murmurou. Se até hoje você acreditou que Jó não tinha feito isso, é fake news bíblica, porque Jó murmurou. Só que a questão é que o Senhor não deixou passar. Quem leu sabe que lá a partir do capítulo 39, o Senhor começa a dar uma resposta em Jó, que não é brincadeira não. O Senhor vira e fala assim, depois de Jó passar o livro inteiro reclamando, o Senhor vira e fala assim: tá bom então vem cá, já que você sabe tanto, tá questionando tanta coisa, vem aqui, senta na minha frente, que eu vou te perguntar e você responde. Então, Jó falou: tá, né, vou desobedecer Deus, não vou, né? Então Jó sentou à frente de Deus e o Senhor falou assim: tá bom, já que você é tão esperto, sabe tudo que está acontecendo na sua vida, sabe que era melhor você nem ter nascido, vem responder a pergunta que eu te faço. E o Senhor simplesmente vira para Jó assim: onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu delimitei o mar? Quando eu alistei todo o firmamento da terra? Por um acaso você já viu a porta da treva? As portas das trevas já se abriram a você? Por um acaso você viu quando eu disse para as trevas não se assentarem? Você viu, por exemplo, quando eu falei para o mar ir até aquele limite? Você não estava lá, porque eu não lembro de você estar. Agora, se você me fala, já que você é tão inteligente. Jó começou a perceber que ele não era ninguém para questionar a soberania de Deus. O Senhor vira para ele e fala assim: acaso você consegue pescar um leviatã com um anzol? Consegue prendê-lo e dar de bichinho de estimação para suas filhas? Leviatã é um demônio. Jó virou e falou assim: lógico, não dá para pescar demônio, né, Deus? Jesus falou assim: não, que você não pesca piaba, eu pesco leviatã. Então para de questionar. Simplesmente Jó começou a entender que não era ele, o sofrimento não era dele. Ele precisava entender que apesar da vida dele ter dado problema, o Senhor continuava lá, estava sob controle. Jó naquela situação, ele perdeu a perspectiva dele do futuro. Jó começou a questionar o próprio passado, sendo que ele era um homem íntegro. Até aquele momento da vida dele, ele era feliz. Ele acordava de madrugada para orar pelos próprios filhos. Ou seja, ele era feliz, ele tinha uma família feliz, ele era próspero, ele era feliz. De repente, tudo começou a dar errado, ele começou a questionar o próprio nascimento. O Senhor vira e fala assim: não, para de questionar, porque quem está fazendo sou eu. Quando eu me levantar, não há quem fique. Não há problema, não há pessoa, não há circunstância que fique. Então para de questionar e espera eu me levantar, porque quem vai fazer sou eu. Recentemente, há um tempo atrás, eu passei por uma situação na minha vida complicada. E eu me senti sozinha, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que sempre prezou muito por companhia.
eu sempre era aquela pessoa, eu cheguei a um ponto da minha vida que era melhor estar mal acompanhado do que sozinho. E sabe, por um momento eu não entendi, mas era o sentimento de querer ser amada pelas pessoas. Como se eu me preocupasse demais com o que as pessoas estavam pensando de mim. E naquele momento aquele era o meu problema, mas, né, coloca o problema da sua vida aí, substitui. Enfim, e aconteceu um boom, sabe? Eu quebrei a cara. E quando eu estava questionando o Senhor virou e falou assim: sabe por que você está mal? Por causa da sua dependência nas pessoas. Se você não dependesse das pessoas, dependesse de mim, você não estava prostrado. Porque eu te disse que eu não ia te abandonar. As pessoas te abandonaram, você está quebrando a cara porque você acreditou nelas. Tipo assim, Deus virou e falou assim: sua dependência nas pessoas que te prostram. Se você dependesse de mim, você não estava prostrado. Você precisa entender que o dono da sua vida sou eu. Você não precisa depender de nada para ser feliz e para sorrir de futuro nenhum. Não depende de Jesus. Jesus do céu não depende da sua conta bancária, das pessoas com que você está tendo que enfrentar conflitos. Depende do Senhor. E o Senhor já disse que estaria lá. Então por que temer? Você não precisa de nada para sorrir diante do futuro. Você precisa da palavra e ela já está aqui. Quando o inimigo pensou ter tirado tudo de Jó, os filhos, os bens, tudo, ele esqueceu que o tudo de Jó era Deus. Não eram as coisas, não eram os bens, não era nenhuma situação, era Deus. E Deus não vai sair da sua vida a menos que você deixe que ele saia. Em nome de Jesus, para de colocar as coisas na frente do Senhor, porque o Senhor não vai dividir a glória dele com qualquer coisa que você está esperando. O Senhor não vai te dar aquilo que você precisa, sabendo que você vai dividir essa coisa com a glória dele. Ele quer que ele seja o primeiro lugar. Ele quer que você dependa dele para sorrir diante do futuro. É dele que você depende. E aí sim, com ele as coisas vêm. Então, primeiro a gente precisa entender que apenas Deus pode fazer aquilo que a gente precisa na nossa vida. E apenas Deus é suficiente para fazer a gente sorrir diante do futuro. Sabe por quê? Porque o seu sorriso, quando você entende que você é a imagem e semelhança do Senhor, que o Espírito Santo está sobre a sua vida e que a essência dele está sobre a sua vida, o seu sorriso reflete Jesus. Quando você não sorri, você não reflete esse Jesus que ele quer transparecer. Por isso, entenda que a sua identidade já está firmada, o seu futuro já está decretado. Você precisa só entender que a suficiência de Deus já está na sua vida. Toma posse e sorria diante do futuro.